Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Tudo bem com vocês, galera? Vamos iniciar mais uma aula de Geografia do oitavo ano. Pessoal, o tema da aula de hoje, principais impactos socioambientais na América e na África, né? Então, hoje, na apostila, na página 42, nós vamos trabalhar os impactos socioambientais na América anglo-saxônica. O nosso material, ele fez uma divisão de América anglo-saxônica e depois de impactos socioambientais na América Latina e no continente africano. Por que a divisão foi feita dessa maneira? Porque a América anglo-saxônica, né, compreende os dois países desenvolvidos do continente americano, né, Estados Unidos e Canadá. A América Latina, né, é todo o restante da América, exceto Estados Unidos e Canadá, né, composta aí por países desenvolvidos e emergentes. E o continente africano, né, em sua grande maioria de países subdesenvolvidos, e aí dois países emergentes, que é a África do Sul e Egito. A gente já estudou, né, um pouco sobre regionalização, né, da América e da África. Eu já expliquei essas subdivisões da América e da África. Então, agora nós vamos iniciar o tema impactos socioambientais na América anglo-saxônica, Estados Unidos e no Canadá. Júlio, acabei de começar. Tem 1 minuto que eu comecei a gravação, tá bom? A nossa aula hoje se inicia às 8 horas. Pessoal, quando a gente trabalha o tema impactos socioambientais, a gente deve analisar que esses impactos socioambientais, né, são causados pela interferência humana. E essa interferência humana, ela é vinculada, ela é relacionada principalmente aos interesses econômicos, né? Aos interesses comerciais, né? De exploração do ambiente. Então, são alguns ambientes naturais, né? Alguns domínios morfoclimáticos ou algumas regiões da América anglo-saxônica que nós vamos analisar quanto aos impactos ambientais mais comuns e mais presentes. Tá bom? Na página 42 da apostila, nós temos aqui, de início, os principais impactos socioambientais nos domínios de clima frio e de clima polar. Né? Inicialmente, o texto ele fala sobre os impactos nas regiões polares da América do Norte, né, da América anglo-saxônica, né, no território aí canadense e norte-americano, dentro do Círculo Polar Ártico. Sim, os Estados Unidos possuem um território, né, dentro do Círculo Polar Ártico, né, que está ali praticamente da zona temperada norte para o Círculo Polar Ártico, é o estado do Alasca. Né, o estado do Alasca, apesar de estar ao lado, né, no extremo noroeste do território canadense, né, o estado do Alasca pertence aos Estados Unidos. Então, essa região, nessa região polar da América, mesmo tendo uma densidade demográfica muito baixa, né, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, uma região muito isolada, né, uma região pouco urbanizada, nós temos algumas interferências humanas, né, que promoveram impactos muito sérios, né, principalmente sobre a tundra, sobre a vegetação de tundra e também sobre as geleiras, né, continentais. As geleiras continentais do Ártico. Bom, pessoal, da zona polar norte, né, do extremo norte da América anglo-saxônica, isto é, o extremo norte dos Estados Unidos e do Canadá. Em relação às regiões de clima polar, né, nós temos aí a zona polar como um ecossistema muito frágil, né, muito sensível a qualquer mudança, né, principalmente no verão, quando há um derretimento parcial das suas geleiras. E com o aumento médio da temperatura do planeta, né, com a temperatura do planeta se aquecendo, né, além do normal, chamado aquecimento global, essa zona polar, né, essa região de clima polar, por ela ser muito sensível, ela já nos demonstra
que qualquer acréscimo na temperatura fora do normal, né, já promove aí um derretimento de geleiras, né, uma mudança na dinâmica natural que é muito fácil de perceber, principalmente em relação à tundra. Pra vocês terem uma ideia, tundra, pessoal, é aquela vegetação, né, que tem uma imagem dela aqui na página 42, é uma vegetação de gramíneas, musgos, líquens, né, rasteira, muito comum na zona polar norte. E qual o sinal, quais os indícios que nós temos que essas regiões polares estão sofrendo, né, impactos socioambientais relativos ao aumento da temperatura? A tundra está ficando muito mais exposta no verão. O que é a tundra? Esse solo, essa vegetação, no inverno, ela é coberta, né, por camadas de gelo, né, sobre um solo chamado de solo permafrost, né, que é um solo congelado. Tá? Então, pessoal, essa vegetação ela consegue sobreviver de uma maneira muito firme durante o inverno. Tá? Ela não morre, só que ela fica congelada. Durante o verão, quando há normalmente o degelo de parte, né, dessa neve, lógico, no verão no Ártico, ele tem uma temperatura mais alta que no inverno. Em qualquer região do planeta, o verão ele é um pouco mais quente que o inverno. Tá? Só que o problema é que essa tundra ela está sofrendo esse solo permafrost, né? Ele está sofrendo um derretimento além do normal. Então a tundra está ficando muito mais exposta, né, por um período de tempo maior, até se estendendo um pouco mais, né, além do verão. Então isso indica que a temperatura do planeta ela está um pouco mais alta. Tá? E isso traz alguns sinais, né, de mudanças climáticas. Alguns outros impactos, né, socioambientais que a gente pode destacar nas regiões de clima polar, no caso da América Anglo-Saxônica, a própria apostila já descreve, né, no finalzinho da página 42 aqui, tem até uma imagem, né, de pesquisadores numa estação meteorológica, que são a presença de metais pesados concentrados em geleiras da Groenlândia e nas focas do Oceano Ártico. A presença de metais pesados, né, em geleiras e em animais do Ártico indica o quê? Um aumento da poluição marinha, tá? Principalmente dos Estados Unidos, no Canadá e países do Pacífico que lançam poluentes no oceano, tá? Nas águas oceânicas. Então, pessoal, muitos pesquisadores estão encontrando esses metais pesados nessa água. Isso que acaba preocupando bastante, tá? Porque é uma região muito sensível à variação. Em relação aos domínios de clima frio na América Anglo-Saxônica, né, na página 43, o que a apostila destaca para a gente? As florestas, né, adaptadas ao clima frio, que são chamadas de florestas boreais ou florestas de coníferas, né, que são aquelas árvores de pinheiros. É muito comum no norte dos Estados Unidos, né, no extremo norte dos Estados Unidos e também na porção mais ao norte do Canadá. Tá, pessoal? São árvores, são vegetações também chamadas de taiga, né? Floresta boreal, taiga ou floresta de coníferas, né? São três denominações desse tipo de vegetação em regiões de clima frio da América Anglo-Saxônica. Rubens, quais são os impactos ambientais relativos a essas florestas, principalmente no território canadense, né, no Canadá? A exploração dessa vegetação, né, que é cada vez maior, para a indústria de papel, para a indústria de celulose, né, papel de celulose, e também para a indústria moveleira. Né? Então, as florestas boreais, né, as florestas de coníferas, elas estão sofrendo uma exploração, né, muito grande para a indústria que necessita dessa maneira, beleza? Alguém pode desligar o microfone? Tem alguém com o microfone aberto atrapalhando bastante aqui, tá? Não sei quem é. Davi Galeno está com o microfone aberto. Davi Galeno, dá uma olhadinha no seu microfone, fazendo favor, meu amigo.
né, que deu muita interferência aqui quando eu estava explicando a matéria. Então, pessoal, esse domínio, né, de clima frio, como a floresta temperada, né, que é um outro tipo de vegetação, é muito comum nos Estados Unidos, também vem sofrendo impactos ambientais ao longo dos séculos. Né? Hoje um pouco menos, mas já sofreu muitos impactos ambientais ao longo dos séculos aí de industrialização dos Estados Unidos, né? Porque as florestas temperadas elas deram lugar a muitos campos agrícolas, né? A muitas áreas agrícolas e também a expansão urbana nos Estados Unidos. Então foram duas vegetações aí nos domínios de clima frio e também, né, de clima temperado que sofreram muita interferência. Né? As águas do oceano glacial, né, também, além da presença de metais pesados, nós observamos que sofrem com a exploração, né? São águas muito disputadas por países contra a exploração de petróleo, gás natural, ferro, carvão e urânio. Muitos países estão de olho no Oceano Glacial Ártico, né, e as suas riquezas minerais escondidas no fundo oceânico. Tá bom? Então, essas zonas polares e zonas de clima frio na América Anglo-Saxônica, elas estão cada vez mais despertando o interesse econômico, né, de países como Estados Unidos e Canadá, para explorar seus recursos, tanto minerais quanto vegetais. Ok? Ainda é América Anglo-Saxônica, aqui na página 43, né, a gente tem muito claramente nesse texto águas oceânicas contaminadas, né, uma imagem que mostra aí um incêndio numa plataforma de petróleo, né, no Golfo do México. O Golfo do México é aquela parte do Oceano Atlântico, né, do sul dos Estados Unidos, né, na parte aí sul que eu digo, né, seria a parte sudeste dos Estados Unidos, okay? E também a parte noroeste do México, né, entre o sul dos Estados Unidos e o norte do México. Essas águas oceânicas contaminadas, elas são contaminadas principalmente pelos vazamentos de petróleo. Aí você tem vazamento de petróleo lá no Alasca, próximo ao Oceano Glacial Ártico, vazamento de petróleo no Golfo do México, principalmente por plataformas de empresas petrolíferas dos Estados Unidos. Obviamente, o vazamento de petróleo nas águas oceânicas acaba gerando, né, problemas muito grandes. Né? Então, aqui na página 43, a gente tem uma imagem, né, que mostra aí esse incêndio, né, esse vazamento de petróleo. Na página 44, ainda em relação às regiões litorâneas, né, nós temos um problema, né, de impacto ambiental, que é o lançamento de resíduos, tá, pessoal? Próximo ao litoral, né, resíduos industriais, né, resíduos domésticos, mas principalmente industriais, tá? Nem tanto resíduos domésticos, mas principalmente industriais. Né? Muitas indústrias ainda nos Estados Unidos, tá, pessoal, que é um país desenvolvido, que é um país de primeiro mundo, e ainda enfrentam problemas aí, gerando problemas nas águas oceânicas quanto ao vazamento de resíduos, né? Só tomar um cafezinho. Então isso é muito comum no território estadunidense, né? Tanto na costa leste dos Estados Unidos, quanto na costa oeste, né? Costa leste banhada pelo Atlântico, costa oeste banhada pelo Pacífico. Nós temos esses problemas, né, de áreas oceânicas degradadas, né? Muitos centros urbanos e industriais próximos à costa, né, que lançam aí dejetos, que lançam materiais contaminantes, beleza? Então, mesmo em um país desenvolvido como os Estados Unidos, nós temos esse tipo de problema de poluição oceânica, ok? Beleza, pessoal? Aqui na página 44, muito interessante esse impacto socioambiental. Ele é um impacto socioambiental que acabou sendo fruto, né, de um desastre natural. Mas como eu havia dito lá no início do capítulo, essa região aqui, ó, chamada de Nova Orleans, né, no estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, vejam que interessante, essa cidade sofreu com um desastre natural, mas a cidade foi construída em uma região que não deveria ser ocupada, né, que era uma região de planície de inundação. Não sei se vocês
fizeram a leitura atenta disso na apostila, na videoaula da Positivo isso também foi abordado, tá? A passagem do furacão Katrina, né, que provocou uma forte inundação em Nova Orleans. O que aconteceu, pessoal? Nova Orleans é uma cidade do estado da Louisiana, localizado no delta do rio Mississippi, né? A foz em delta é uma foz de rio que não é de estuário, que é um canal único, né? É uma foz quando o rio desemboca, né, no mar, no oceano, no caso do Oceano Atlântico, ele forma um delta, né? São vários canais, né, espalhados pela costa, né, até chegar em contato com o mar. E Nova Orleans foi uma cidade construída, algumas partes dela abaixo do nível do mar, né? Você tinha a costa, tinha uma área bem baixa e depois na plataforma continental, né, novamente se soerguendo. É como se fosse uma depressão, né? Como se fosse uma cidade construída em um relevo de depressão entre o continente e o mar, né? Como se fosse num buraco, em U, tá, pessoal? Uma depressão em U, tá? Professor, mas qual foi o problema disso? O furacão Katrina, ele rompeu alguns diques, né, que eram como se fosse algumas barreiras, né, construídas para que a água não entrasse em algumas regiões da cidade. Né? Como a cidade é construída, parte dela abaixo do nível do mar, essa água é bombeada para fora e esses diques é como se fossem muros, entre aspas, de proteção. Como o furacão foi muito grande, né? As águas ficaram muito turbulentas, muitos desses diques foram rompidos e a cidade de Nova Orleans sofreu o que vocês estão observando na foto, né? Uma grande inundação. Vocês podem perceber isso na própria legenda, né, da foto. Nova Orleans, né, Estados Unidos, 2005, após o furacão Katrina, causaram o rompimento de diques no delta do Mississippi, provocando a inundação de 80% da cidade. Então, praticamente 80% de Nova Orleans foi construída abaixo do nível do mar. Rubens, onde está o impacto socioambiental? Foi o desastre natural, o furacão, que é o impacto socioambiental? O impacto socioambiental, pessoal, foi o ser humano, né, ter construído uma cidade, né, abaixo do nível do mar, em uma área de risco, né, de risco natural de inundações. Ah, mas construíram os diques. Sim, mas os furacões romperam os diques, né, as barreiras de proteção. Então era uma região que naturalmente não deveria ser ocupada, né, porque sempre sofreu com inundações. E ali foi construída uma grande cidade. Tá bom, pessoal? Então é muito importante a gente entender sobre isso, né? Que muitos impactos socioambientais são causados pela ocupação irregular do homem em áreas de risco, ou áreas de risco de deslizamento, desabamento de encostas, ou áreas de risco de inundações, como foi a cidade de Nova Orleans. Gente, não vamos muito longe. Não vamos muito longe. Município de Vila Velha, área urbana de Vila Velha. Existem algumas regiões da área urbana do município de Vila Velha que foi construída abaixo do nível do mar, ou muito próximo ao nível do mar, quando ocorrem, né, chuvas muito fortes, boa parte da cidade fica alagada. Não precisamos ir muito longe. O Matheus perguntou, né, por que dão nome de mulheres a furacões? E a Julie, né, respondeu, é uma forma de identificação, furacões com o nome de mulheres matam mais pessoas do que com o nome de homens, né? Na verdade, isso vem da Segunda Guerra, né? Pilotos davam o nome de seus namorados, tempestades quando voavam. Enfim, gente, você tem várias versões em relação a isso. Não vamos se ater a esses detalhes, né? Eu quero que vocês perguntem exatamente, Arthur, muito obrigado. Eu quero que vocês perguntem coisas relativas aqui ao nosso conteúdo, tá, pessoal? Então a gente tem até um texto aqui, né, na página 44, 10 anos depois do Katrina, Nova Orleans é mais branca e mais cara, né? Não sei se vocês... Não, a Julie respondeu direito, Julie. Tem a ver sim, mas é porque o Matheus fica às vezes fazendo algumas perguntas, né, que começa a sair um pouco fora, né, do conteúdo, então a gente já fica até meio receoso, tá bom? Mas obrigado por responder, tá bom, Júlio? Certinho. Então, pessoal,
Esse texto, Saiba Mais, ele é um texto muito importante, né, que fala sobre a reconstrução, né, de Nova Orleans, mas Nova Orleans, por ser uma cidade com uma forte influência, né, de população negra, né, forte influência do jazz, mundialmente conhecida pelo jazz, né, por esse ritmo musical, né, de influência negra nos Estados Unidos, com a reconstrução da cidade, né, algumas áreas elas foram revitalizadas, né, e acabaram sofrendo uma valorização, uma especulação imobiliária muito grande. Né? Então, a população negra cada vez mais teve dificuldade em acessar esses novos imóveis, essas novas áreas. É uma situação bem curiosa e, de certa forma, até um pouco, né, complexa de se analisar. Né? 10 anos depois do Katrina, Nova Orleans é mais branca e mais cara, uma cidade que sempre sofreu a influência do movimento negro, principalmente na música, né, importante mundialmente, reconhecida mundialmente, né, por isso. Tá bom? Então, pessoal, continuando aqui, na página 45, o texto ele faz uma análise do porquê furacões como Katrina e tantos furacões eles estão ganhando proporções muito maiores. Tá? Logicamente, as águas da superfície oceânica estão se aquecendo. Né? O ar atmosférico, muitas vezes, eles também estão se aquecendo e esse choque do ar quente com ar frio, gerando essas correntes de vento, que são os furacões, eles estão cada vez ficando mais potentes. Né? Eles estão cada vez se tornando mais devastadores. Né? Muitos cientistas, eles afirmam, né, que além das causas naturais que formam os furacões, né, algumas causas antrópicas, algumas causas humanas, né, como o aquecimento da superfície da Terra, né, e outras mudanças aí no clima, né, muito atribuídas também à influência humana, estão potencializando esses fenômenos naturais. Né, eles estão ficando mais potentes, estão ganhando magnitudes muito maiores. Tá bom? Gente, vamos tomar como exemplo o que aconteceu, né, nessa última semana no sul do Brasil, né, chamado ciclone bomba. Né? O ciclone bomba no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e uma parte do Paraná. Né? Por que esse ciclone chegou tão forte? Né? Muitos meteorologistas e cientistas acreditam, né, que devido a algumas alterações da temperatura do planeta, né, no aquecimento maior das águas oceânicas na superfície do planeta, né, com ventos que vieram da Cordilheira dos Andes, acabaram formando um ciclone muito forte no sul do Brasil. Né? Porque a região sul, pessoal, sempre sofreu alguns ciclones pontuais. É muito comum dessa região de clima subtropical. Tá? Então, o problema é que esses fenômenos estão se tornando mais potentes, beleza? Professor, por que deram o nome de ciclone bomba se ele não explodia? Bom, a questão do ciclone bomba, Julie, é que é um ciclone muito forte, muito repentino, né, que acontece de uma maneira muito rápida, com grande poder de destruição. Né? Foi um ciclone que chega muito rápido, né, que se forma quase que de surpresa. Beleza, Julie? Né, ventos da Cordilheira dos Andes se encontraram com ventos, né, dessa parte mais ao sul da América do Sul, do Atlântico Sul, né, ventos de diferentes temperaturas, ventos mais frios dos Andes, com ventos mais quentes das águas oceânicas, e essa diferença de temperatura formou uma corrente de vento muito forte. Tá? E também em relação ao que aconteceu, isso também faz referência, Júlio, ao grande poder de destruição, tá bom? Ao grande poder de destruição que esses ventos, esses ciclones rápidos, né, e fortes, eles promovem. Beleza? Válido sim sua pergunta, Júlio. Pessoal, continuando na apostila, página 46, né? Na página 46, pessoal, para a gente finalizar, nós vimos alguns impactos socioambientais interessantes na América anglo-saxônica. Nos domínios de clima frio e polar, a questão da tundra, da poluição por metais pesados, né, das vegetações, das áreas de clima frio, das águas oceânicas contaminadas, né, dos furacões mais potentes na América anglo-saxônica. E agora, para a gente finalizar, pessoal, eu gostaria de falar sobre alguns impactos socioambientais nas áreas urbanas. Na página 46 é mostrado para a gente as grandes cidades e o seu microclima. Eu gostaria que vocês tivessem muita atenção nessa explicação. Tá? A gente está quase nos encaminhando para o final da nossa aula.
e eu gostaria que vocês ficassem muito atentos sobre esse tema, né? Mesmo quem já estudou na apostila, mesmo quem já viu na videoaula, eu quero reforçar esse tema com vocês. Pessoal, grandes cidades e seu microclima. Quando nós temos regiões de grande expansão urbana, né, de grande crescimento urbano, né, das cidades, da infraestrutura das cidades, né, que geram impermeabilização do solo, né, que geram construções de edifícios, né, redução de áreas verdes, né, ocupação de encostas, ocupação de fundo de vale e áreas de planície sujeitas a inundações. Consequentemente, os impactos sociais e ambientais nessas áreas urbanas serão muito grandes e diversificados. Tá? Então, quando a gente observa, por exemplo, em grandes áreas urbanas, nesse caso, né, nós estamos falando da América anglo-saxônica, dos Estados Unidos e Canadá. Professor, são países ricos, né, com cidades muito desenvolvidas. Existe ocupação irregular de encostas? Existe. E não necessariamente em área de periferia dessas grandes cidades americanas e canadenses. Não necessariamente pela população mais pobre. Né? Muitas dessas ocupações irregulares em encostas são feitas por pessoas muito ricas, né? Muitas mansões construídas em áreas irregulares de encostas que estão sujeitas, né, a sofrer desabamento, né, próximas a parques naturais que sofrem naturalmente com queimadas e essas queimadas atingem residências, né? É muito comum, né, isso acontecer. Nós vemos aí, né, em muitas reportagens, grandes incêndios no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, põem em risco bairros nobres, mansões de artistas. Muitas vezes, pessoal, isso é construído em áreas de vegetação que naturalmente sofrem com incêndios em algumas partes do ano, né? E, logicamente, se você constrói nesse local de forma irregular, você pode sofrer as consequências. Em relação a regiões muito chuvosas, com deslizamento de encostas, é a mesma coisa. No caso de Nova Orleans, né, foi construída numa região abaixo do nível do mar, sujeita a inundação. Então, essas situações, esses impactos sociais ocorridos pela ocupação inadequada, né, de áreas naturais, isso acaba sendo muito forte, mas eu queria chamar a atenção de vocês nessas áreas de grandes cidades e formação de um microclima urbano. O Matheus acabou de citar, né, uma variação local restrita do padrão climático geral. Exatamente. O que seria esse microclima? Seria uma anomalia climática local, principalmente próximo a grandes metrópoles. Isso é muito comum, né, em cidades dos Estados Unidos, muito urbanizadas e muito industrializadas. Por quê? A consequência dessa grande urbanização, né, dessa redução das áreas verdes, dessas construções civis em áreas de grandes metrópoles, é a formação de dois fenômenos, né? Dois fenômenos que são potencializados pelo homem. Um é causado principalmente pela ação humana, que é a ilha de calor, e o outro é um fenômeno natural, que é a inversão térmica, mas que o homem consegue potencializar esse fenômeno de uma forma negativa. Vocês sabem o que significa ilha de calor? Vocês já estudaram sobre ilha de calor lá no sexto ano? Impactos ambientais? Sim, né? Como que a ilha de calor se forma, pessoal? Alguém queria abrir o microfone para falar um pouquinho? Gente, vamos participar da aula. Para participar da aula, né, de uma maneira correta, de uma maneira legal, interessante, vocês podem abrir o microfone, tá? E podem falar no chat, tá? Fiquem à vontade. Se alguém quiser falar, pode falar. Alguém pode me explicar, né, participar um pouquinho aí, para explicar como se forma uma ilha de calor? Pode ser? Os meninos aí que gostam mais de falar, as meninas, fiquem à vontade, pessoal. A gente tem um tempinho ainda para discutir sobre isso. A gente tem ainda uns 10 minutinhos. Eu posso. Matheus? Claro, por que não? Pode falar, Matheus. Olha, eu aprendi que a ilha de calor está mais para um fenômeno climático, que ocorre a partir de uma elevação de temperatura em uma área urbana. E se comparado a uma zona rural, por exemplo, não há. E sim numa área urbana, numa grande cidade. Isso aí, Matheus. A ilha de calor, pessoal, é o aumento da temperatura em áreas
com grande crescimento urbano, né? Áreas muito construídas, áreas com solo impermeabilizado, porque o asfalto, o concreto, ele absorve muito calor. Então, por ele absorver muito calor, a temperatura acaba se elevando. Então, é muito comum nas áreas mais centrais, né, nas áreas mais próximas aos centros de grandes áreas urbanas, a temperatura ela se demonstrar maior do que nas áreas mais afastadas, né, principalmente mais afastadas desses grandes centros, em áreas mais arborizadas, né. As áreas mais arborizadas, elas tendem a equilibrar um pouco mais a temperatura do que as áreas muito construídas. Então, por que ilha de calor? Porque se forma um grande aumento de temperatura confinado, concentrado, né, nessas áreas com grandes construções, né, como edifícios, né, como centros comerciais, áreas muito asfaltadas, né, pavimentadas, que impermeabilizam o solo, e isso acaba por concentrar muito calor, né. São exemplos de materiais, né, utilizados na construção civil, concreto, que absorve muito calor, fazendo aumentar a temperatura. Beleza? Então, é válida a explicação do Matheus, tá, pessoal? A gente tem até no final do primeiro parágrafo, né? Se caracteriza pela ilha de calor, em que o crescimento da temperatura se dá dos bairros mais arborizados às áreas mais densamente edificadas. Então, nos bairros mais arborizados, a temperatura é mais amena. À medida com que vai chegando nas áreas mais centrais, mais edificadas, a temperatura vai aumentando, porque as áreas com muitos prédios impedem a circulação do ar e absorvem muito calor, beleza? Um outro impacto ambiental em regiões altamente urbanizadas, né, densamente urbanizadas, em metrópoles, isso é muito comum também em cidades da América Anglo-Saxônica. Isso não acontece só na América Anglo-Saxônica, acontece até mesmo em grandes metrópoles do Brasil, né, que fazemos parte aqui da América Latina e também da América do Sul, que é a inversão térmica. A ilha de calor, pessoal, é um fenômeno totalmente artificial provocado pelo homem. A inversão térmica é um fenômeno natural, mas o homem ajuda a potencializar. Prestem atenção, prestem muita atenção nesse termo inversão térmica. Eu vou explicar para vocês o que seria inversão térmica. No inverno, pessoal, geralmente o ar mais frio, por ser um ar mais pesado, né, ele acaba trocando de posição com o ar quente, né? No inverno, o ar fica mais frio, ele fica mais pesado, ele fica mais próximo à superfície, né? À superfície terrestre. Esse é um fenômeno natural. Inversão térmica, inversão do ar, né, mais quente para o mais frio, que é mais pesado, próximo à superfície. Por si só, isso não seria um problema. Qual o problema da inversão térmica que acontece no inverno, que é um fenômeno natural, em regiões altamente urbanizadas e industrializadas? Quando você tem uma cidade muito grande, uma metrópole, uma área urbana muito grande, você tem muitos veículos emitindo poluição, você tem muitas indústrias emitindo poluição. E essa poluição, pessoal, quando ela vai subir para a atmosfera durante o inverno, essa camada de ar frio que é mais baixa, ela acaba formando uma capa protetora que impede com que esses poluentes se dispersem na atmosfera. E a inversão térmica natural acaba sendo uma barreira que dificulta a dispersão de poluentes. Então, o problema está nos poluentes que as grandes metrópoles emitem na atmosfera através dos seus automóveis, das suas fábricas, né? Essa inversão do ar frio ficando por baixo do ar quente forma uma barreira que dificulta a dispersão, o espalhamento dos poluentes. Por isso que no inverno, em grandes cidades, não só da América Anglo-Saxônica, né, não só dos Estados Unidos e do Canadá, até mesmo do Brasil, como São Paulo, no inverno a gente observa o que, às vezes, uma camada bem avermelhada, bem próximo ao topo dos prédios. Aquilo é concentração de poluente, tá? Ocasionado pela inversão térmica. Observem nessa imagem aqui da própria apostila, pessoal, da página 46, ó, paisagem urbana sob camada de neblina e fumaça decorrente de poluição atmosférica em Los Angeles, né, nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia, em 2010.
Então isso é muito comum no inverno. Ó. Essa imagem que vocês estão vendo aqui na página 46 da apostila. Né? Esse céu avermelhado com uma grande camada meio acinzentada por baixo de poluição. Isso acontece no inverno porque o ar frio ele é mais pesado, ele fica embaixo, né? E funciona como uma capa que dificulta a dispersão dos poluentes. O problema está no ar frio que se inverte? Não. O problema está na emissão de poluentes. Né? O ar frio, na inversão térmica, ele acaba se invertendo naturalmente. O problema é o lançamento de poluentes atmosféricos. Beleza, Rayane, não tem problema não. Ok, pessoal? Então a inversão térmica ocorre, né, principalmente em regiões de grande concentração industrial e urbana. Ok? Galera, aqui embaixo na página 46, ó, a gente tem uma foto também nessas atividades que mostram, né, o fenômeno aqui da ilha de calor, tá, pessoal? Essa imagem aqui, ó, representa o fenômeno da ilha de calor. Ó. A região mais central, mais edificada, né, tem uma temperatura maior do que as regiões do entorno, ok? E a foto aí que mostra o problema, né, o impacto socioambiental da inversão térmica. Beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação ao conteúdo? Deu para acompanhar direitinho? Todo mundo conseguiu acompanhar numa boa? Beleza? Se vocês não têm dúvidas, então a gente já vamos nos encaminhar para o final da nossa aula. Eu só tenho mais algumas considerações a fazer. Pode falar, Matheus. Pode falar, fica à vontade, a gente tem tempo ainda. Temos aí mais uns 5 minutos ainda da aula. Tá bom? Pessoal, a gente encerra impactos socioambientais na América anglo-saxônica. O que acontece? Hoje, né, assim que eu terminar as minhas aulas da manhã, né, ainda antes do almoço, né, ainda antes das 12h30, eu vou fazer a postagem hoje, pessoal, do Positivo On, né, para as aulas da semana que vem. Né? Depois eu vou fazer a postagem no Positivo On, então vocês acompanhem o que vocês precisam estudar, né, de impactos socioambientais na América Latina. Eu vou colocar sempre bonitinho, tudo explicadinho, né, o título, as páginas. Não sei se vocês acompanham a postagem do Positivo On, eu sempre coloco as observações. Vocês já perceberam? Impactos socioambientais na América Latina e África. Aí eu boto em observações quais são os temas que vocês precisam ter muita atenção na leitura da apostila. Né? Na leitura da apostila, durante a explicação do professor da Positivo, na videoaula Positivo, também ajuda bastante. Tá? Então nós vamos terminar impactos socioambientais na América Latina e na África, né? Na nossa live de segunda-feira que vem, e depois para terça-feira, na nossa live de terça-feira, eu já vou corrigir os exercícios. Então hoje eu vou fazer a postagem dos temas que vocês precisam estudar de América Latina e África, impactos socioambientais na América Latina e África, né? E quais os exercícios que vocês precisam fazer, que aí na segunda-feira eu termino de explicar o conteúdo, né? Eu reforço a explicação do conteúdo, que vocês vão ter com a videoaula, e a gente corrige exercício na terça-feira. Que aí terça-feira que vem, pessoal, a gente consegue finalizar, tá, a nossa apostila 2. Beleza? Vamos combinar assim? Né? Mas eu vou postar tudo bonitinho, tudo explicadinho hoje, né? Já no final da manhã, o que vocês precisam fazer para a semana que vem, que aí semana que vem, live de segunda, explicação de conteúdo, live de terça, correção de exercício. Então, dessa semana para a semana que vem, vocês têm que estudar o final do capítulo e tem exercício para fazer. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, galera, se todo mundo entendeu, se não tem nenhuma dúvida, mas acompanhem a postagem lá no Positivo On, tá? Não adianta lembrar de cabeça, não. Acompanhem, abram a postagem, anotam no papel, façam a leitura da apostila, acompanhem a videoaula do Positivo, né, do professor Positivo. Semana que vem estarei aqui, né, nos mesmos horários, segunda-feira, né, às 10h20, né, e na terça-feira, às 8h da manhã. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Né? Espero que a aula tenha sido produtiva, espero que vocês tenham gostado do reforço da explicação do conteúdo. Né? A videoaula já explica o conteúdo, mas eu vim aqui para dar um reforço, para tirar também algumas dúvidas. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês.
né? Se cuidem, vamos continuar caminhando aí no nosso isolamento social. Se cuidem, tá, pessoal? Porque a situação não está legal e, se Deus quiser, nós voltaremos o mais breve possível com segurança. Vamos voltar, mas vamos voltar com segurança. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu.